Bom, pessoal, dando continuidade aos espelhos esféricos, vamos comentar aqui sobre os espelhos convexos, né? A gente já fez um vídeo sobre os côncavos, agora vamos fazer sobre os convexos. Bom, o espelho convexo ele tem, né, a curvatura, obviamente, exatamente a frente espelhada dele é justamente a parte externa à esfera. Ou seja, eu tentei representar aqui exatamente isso, né? Você está vendo que ele está curvadinho agora para o lado direito, né? Então, imagina o seguinte, imagina um raio luminoso vindo horizontal aqui, paralelo ao eixo de curvatura do espelho. Então, incidiu dessa forma. Como esse raio ele não pode ir para o outro lado do espelho, porque lembra que o fenômeno é de reflexão, ele vai ser um raio que ele vai voltar como se fosse saindo, como se fosse saindo do foco, só que o foco está do outro lado do espelho, certo? Então, o que é que a gente vai simbolizar aqui? Nós vamos simbolizar da seguinte forma. Esse daqui ele é meio falhadinho, tá? Ele é como se fosse a projeção do raio, porque, na verdade, para trás do espelho, conforme a gente já sabe, não existe luz. Então, um raio que vem incidente ao espelho, paralelo ao eixo do espelho, eixo de curvatura do espelho, volta como se estivesse voltando do foco do espelho. Uma coisa aqui, não observação. Veja que os que estão com linha agora estão do lado esquerdo, os que estão sem linha estão do lado direito. A gente já tinha comentado isso dos espelhos côncavos, na verdade o C e o F sem o linha, ele faz parte da esfera, ele é a parte interna da esfera, tá bom? Então vamos lá, vamos para outro raio em relação a esse espelho. Vamos pegar um outro que seria o seguinte, um raio que viria pelo vértice, bateria aqui no vértice do espelho. Pois bem, acontece a mesma coisa lá do outro, ele vai voltar com o mesmo ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são ângulos idênticos. Isso aqui é similar àquilo que acontece no espelho côncavo. Pois bem, vamos para outro raio aqui. Vamos para o raio aquele que passa pelo centro de curvatura. Então, o que passa pelo centro de curvatura... Desculpa que eu construí errado. Na verdade, o que nós temos que fazer é apontando para o centro de curvatura. E o centro de curvatura desse espelho, ele é do outro lado. Da mesma forma, como para trás do espelho não existe luz, nós estamos apagando aqui, que é simplesmente a projeção. Então, um raio que incide dessa forma, apontando para o centro de curvatura dele, volta também pela mesma direção. Tudo bem? Em sentido oposto, obviamente, mas volta para a mesma direção. Da mesma forma, pessoal, imagina um raio. Eu estou construindo aqui ao contrário, mas eu coloco a seta para a gente ficar tranquilo. Imagina um raio que incidiu no espelho apontando para o vértice do espelho, mas lembra, do lado de cá eu não tenho luz. Então é só a projeção da luz. Por onde é que ele voltaria? Ele voltaria paralelo ao eixo do espelho. Tudo bem? Então essa é a construção dos 4 raios padrão. Então, um raio que chega paralelo ao eixo volta como se estivesse voltando do foco do espelho. Um raio que desce, bate no vértice do espelho, lembrando que o vértice é este ponto aqui, ele volta fazendo o mesmo ângulo, ou seja, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Um raio que vem apontando para o centro de curvatura volta pela mesma linha, e um raio que vem apontando para o foco volta paralelo ao eixo de curvatura do espelho. Pois bem, agora vamos fazer alguma situação aqui para a gente construir uma imagem através do espelho convexo. Pois bem, pessoal, eu escolhi aqui um exemplo para não ficar repetitivo e chato, né, porque a gente já fez construção de várias imagens do espelho côncavo, e aqui nós vamos seguir o mesmo padrão, só que lembrando que o espelho aqui é convexo, né? Então a parte espelhada é essa da esquerda. Então vamos construir através de 2 raios. Vamos pegar um raio aqui que venha paralelo ao espelho, tá? Então, o que é que vai acontecer com esse raio? Se ele chega paralelo,
ele vai retornar como se viesse do foco. Então, ele vai retornar dessa forma aqui, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, aqui não tem luz. Portanto, é só a projeção dele. Então, ele retorna assim. Beleza. Agora, vamos pegar um outro raio, que seria um raio... Vamos escolher um aqui. Vamos colocar um raio que aponte aqui para o vértice, vai. Vamos pegar um aqui. Esse aqui ficou muito ruim. Aqui, esse daqui vai ficar melhor. Lembrando que esse raio, quando ele desce dessa maneira, passando pelo vértice, ele vai voltar fazendo o mesmo ângulo. Então, é sempre um desafio aqui tentar descrever o mesmo ângulo. Então, faz de conta que o ângulo está igual. O ângulo que eu estou falando é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Como vocês podem ver, esses dois raios que nós estamos vendo aqui, esse e esse, que são os dois raios refletidos, eles não vão se encontrar nunca, eles são divergentes, eles não vão conseguir se encontrar. Agora, se a gente pegar a projeção do raio verde, ou seja, a passagem do raio verde para o outro lado, tem que ser na mesma linha, pessoal, senão não vale. Eles vão se encontrar sim, e eles vão se encontrar nesse ponto. Então, a imagem formada, ela vai estar aqui. Olha que coisa interessante. Podemos caracterizar essa imagem. Vamos lá, vamos caracterizar. Primeiro, ela está menor do que o objeto. Então, o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto. Segundo, ela é direita. Direita, por quê? O objeto está na vertical para cima, a imagem também está na vertical para cima. Agora, a distância do objeto, vou até colocar assim, ó, o módulo da distância do objeto até o vértice, lembra que esse negócio é o tal do P. A distância do objeto até o vértice, ele é maior do que a distância, eu estou colocando em módulo aqui, né? Por que eu estou colocando em módulo? Porque lembre, para cá é positivo. Para cá, tanto o P' quanto o P são negativos. Então, o P', nesse caso aqui, é negativo. Tá bom? E a outra coisa é que a imagem, ela é virtual. Lembrando, ela é virtual porque ela foi formada para trás do espelho, onde não existe luz, né? Onde há ausência de luz. Então, pessoal, eu acho que dá para fechar o raciocínio quanto à parte gráfica, né? Já que a gente fala tanto em ótica geométrica, da parte gráfica da ótica, eu acho que dá para a gente fechar o raciocínio dessa forma. Os raios padrão, tanto do espelho côncavo quanto do espelho convexo, é algo que não pode deixar de ser entendido, né? Entender a construção do raio fica muito mais fácil entender, pelo menos, a natureza gráfica do que está acontecendo na formação das imagens. Tudo bem? Espero que esse vídeo também tenha ajudado vocês. Um abraço.